Boa noite. Boa noite. Bom, eu ensaiei várias vezes de começar esse sermão, mas eu sei que não vai ser como nenhuma das vezes que eu ensaiei, porque o Espírito Santo vai me usar, vai ser do jeito que ele. Amém. O meu sermão tem como nome Gente como Jesus abandona Sodoma. Para a gente entender esse título, temos que entender duas coisas: a característica da cidade de Sodoma e o personagem de Ló. Eu quero pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Gênesis 13:10. Vamos curvar nossas frontes para orar. Querido e amado Deus, obrigado por mais um dia, Deus. Venha agora nos ajudar no estudo da palavra. E cada coisa que o Senhor tenha nos passado, que conseguimos entender, que a verdade, Pai, seja revelada. Venha me usar, Deus, nessa noite. É tudo que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Jó 13:10 diz assim: Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem irritada. Antes de haver o Senhor, como já disse o Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Nesse texto já entendemos na parte que ele fala. Viu Ló toda a campina do Jordão, toda bem irritada, como já disse o Senhor. Aí já entendemos que aos olhos dos homens, a primeira característica de Sodoma era a beleza. Mas não era aquela beleza de algo puro, era uma beleza aos olhos dos homens. Agora abrem em Ezequiel. Ezequiel 16. Ezequiel 16, capítulo 49. Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fatura em pão, e próspera a tranquilidade. Teve ela suas filhas, mas nunca parou necessitada. Fartura de pão. Era uma cidade rica, porém não amparava os pobres e necessitados que ali se encontravam. Então já entendemos que uma das poucas características de Sodoma era a beleza e a sua riqueza, mas nada daquilo era bom. Sodoma não era uma cidade para se estabelecer uma família. Lá ninguém era de ninguém, o corpo era apenas algo a ser explorado. Não era como no princípio, quando Deus disse que terá e tudo mais. Era algo sem valor para eles. Sodoma, infelizmente, não é uma cidade que está longe da gente. Muitas pessoas têm Sodoma dentro de si. Muitas pessoas têm o pecado habitando em si. Agora vamos, já que já entendemos algumas características de Sodoma, vamos agora entender a característica do personagem de Ló. Eu vou ler aqui para vocês, mas se vocês quiserem depois encontrar na Bíblia, está em Gênesis. Seu pai estava morto, agora órfão, foi morar com seu tio Abrão. Ló era rico, por conta de suas heranças. Seu tio Abrão o convidou a viajar com ele muito afora, e lá foi Ló peregrinar com seu tio. Passando algum tempo, os servos de Ló começaram a conter com os servos de Abraão, deste modo que a situação se tornou insuportável. Abraão conversou com Ló para que resolvesse um assunto. Abraão pediu para que Ló escolhesse sua direção, pois se Ló fosse para a esquerda, Abraão iria para a direita. Então viu Ló toda a campina do Jordão, e teve seus olhos em Sodoma, e lá foi. Em momento algum da história, nós vemos Ló pedindo a sabedoria de Deus para saber aonde ele deveria ir realmente. Aqui diz também que Sodoma não era um lugar para se estabelecer a família. Ao chegar, Ló percebeu isso. Ao invés de se apartar dali, ele decidiu que ele seria bom para os seus negócios. Ela imagina nos conta que a fé de Ló estava enfraquecida quando ele começou a estar em Sodoma. Estava desequilibrada.
O Senhor, percebendo o jeito que aquela cidade estava, mandou 2 anjos para ali tirar a família de Ló, porque ele ia exercer a justiça perante aquela cidade. A Bíblia nos conta que quando aqueles 2 anjos chegaram lá, os sodomistas que ali viviam pediram para Ló deixá-los entrar. Eles queriam usar daqueles convidados de Ló, que eram 2 anjos. E Ló, porém, falou que não. Mas também falou que tinha 2 filhas virgens e que fizesse tudo com as filhas e não com os homens. É um pouco estranho, de certa forma, um pai oferecer as suas próprias filhas, mas foi a atitude de Ló naquele momento. Aqueles anjos estavam ali para que aqueles anjos tirassem Ló e sua família dali. O juízo iria cair sobre aquela cidade, mas Deus ainda tinha piedade daquela cidade, daquela família. Então nos conta que quando a mulher de Ló olhou para trás e viu toda aquela vida que havia deixando, ela se tornou uma estátua de sal, pois não queria sair de lá. As filhas de Ló saíram da cidade, porém ainda se comportavam como sodomistas. Sodoma ainda estava dentro delas. Elas empevedaram o próprio pai para se deitar. Entendemos até aí que não era algo agradável assim. E aqueles anjos foram tirar a família de Ló. Porém, a mulher de Ló não queria sair e as filhas ainda se comportavam como aquela cidade. Aqui tem uma história que um pastor relata, que é o seguinte. Um jovem de ótimo aspecto na igreja chegou para o pastor. Ele era órfão e tinha acabado de morar com seu tio. Sua tia ia viajar por alguns dias. O seu tio chegou até ele e falou assim que havia um preço para morar ali. Ele teria que se envolver com seu tio sexualmente. Imagine como deve ter ficado a cabeça daquele menino. 14 anos e um convite desse. Deve ter sido conturbador. E ele foi falar com o pastor da igreja dele. O pastor conseguiu um internato e ele colocou o menino. Mais para frente, o tio foi até o internato, se apresentou como responsável legal daquele menino e o tirou de lá. Ele levou para casa e as mesmas torturas continuaram. E um tempo que aquele menino teve, ligou para o pastor e disse a segunda frase: Pastor, aquele monstro está comigo. Só por essa frase já percebemos a angústia que estava dentro daquele menino. Aquele pastor foi até lá com um dos anciões e disse para aquele tio que se ele não parasse de abusar do seu próprio sobrinho, ele iria denunciar. Não relata muito bem o que aconteceu, mas diz que daquele momento o pastor conseguiu colocar o menino no internato novamente e dali o tio não tirou. E aquele menino conseguiu construir uma nova vida. Deus conseguiu dar uma nova vida a ele. E aquele pecado que havia acontecendo diante dele acabou de acontecer, porque ele pediu perdão a Deus e tudo aquilo havia acabado. A cidade de Sodoma era uma cidade que estava em pecado. Hoje em dia nós estamos tão preocupados com as coisas do mundo que realmente acabamos lá e não aqui. Por mais que estamos aqui, a nossa cabeça está ainda no que vamos fazer amanhã, não está diretamente na igreja. Aí você me pergunta, mas como eu saberei que estou em Sodoma? Fácil, deixa eu te mostrar. E se você não tiver força de sair, Deus mandará os seus anjos para tirar, igual mandou os anjos para tirar lá a sua família. Aqui também nos fala de outra história. Essa é um pouquinho mais tocante de certa forma. É um jovem que, crescido na igreja, quando chegou na sua juventude, se rebelou e quis ir ao mundo, dizendo que queria conhecer as coisas maravilhosas que o mundo oferecia, aos olhos dele. Quando percebeu que não era aquilo, descobriu que estava com mais e resolveu voltar à igreja. Ao voltar à igreja, ele não sabia se Deus iria perdoar pelo pecado que ele tinha feito. Então os irmãos daquela igreja mostraram a ele várias passagens da Bíblia que Deus nos perdoa. Nos diz que a enfermidade dele foi se agravando e tal, ainda se perguntava se Deus havia perdoado. Então um dia, a irmã dele teve um sonho. Em um sonho, Deus disse para ela ir lá e falar assim, 2 Coríntios 17, 14. Se meu povo, eu os perdoarei do seu pecado.
Ao receber essa notícia, aquele choque descansou em paz, mas descansou com um sorriso, porque sabia que havia sido perdoado de verdade. Por mais que nós pecamos, Deus o perdoa, mas nos perdoa se for de coração. Se nós nos ajoelharmos e falar assim, Senhor, me ajude, porque Ele vai nos ajudar. Se não houver forças em nós, Ele vai nos ajudar. Ele é o nosso Pai, o que Ele mais quer, nos ver ao lado dEle. Aí a gente pode ficar pensando, engraçado, né? Se a família de Ló estava em pecado, por que Deus a quis tirar de lá, para depois descer juízo naquela cidade? A Bíblia nos conta mais à frente que Abraão, seu tio, estava em oração intercessória. A oração intercessória tem poder. Quantos de nós hoje temos parentes, amigos tão queridos que queremos que estejam aqui na igreja e estamos orando, mas às vezes animamos? Não se anime, tudo tem o tempo de Deus. Ele tem um tempo para cada um. Aquela pessoa que você tanto ora, você está intercedendo por ela de uma forma maravilhosa. Deus irá ouvir, Ele nos ouve. A nossa oração intercessória, assim como a de Abraão, vai ajudar aquela pessoa a voltar. Há muitos que demoram para sair de Sodoma, outros que pouco saem. Consequências de perder família, saúde, como esse jovem que teve AIDS. Mas a Bíblia também nos diz: hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais nosso coração. O Espírito Santo fala com a gente. Basta a gente querer ouvir. Ele fala através de música, de pregações, de um simples verso que a gente lê na Bíblia, de um livro. Há vários modos dele falar com a gente. Basta nós queremos ouvir. Eu estava muito nervosa, mas eu já estou mais calma, porque eu tenho certeza que Deus me colocou hoje aqui. Eu tenho certeza que Ele quer que essa mensagem toque a um de vocês. O Senhor é maravilhoso. E se você estava longe, tudo bem. Ajoelhe-se de coração e peça perdão. Ele vai te ouvir. Ele te quer de volta aqui. É maravilhoso saber que por mais que estivermos em pecados, por mais que estamos em Sodoma, Deus pode nos tirar de lá. Amém. Ele pode esquecer. Ele vai perdoar. Porque Ele nos ama. Ele sempre quer aqui. Bom, eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu vou fazer. Eu queria pedir para vocês se ajoelharem para nós orarmos. Senhor amado Deus, aqui estamos, ó Pai, em condições de pecadores, ó Pai. Mas viemos te pedir, Senhor, o teu perdão. Vê que nos tire de Sodoma. Eu não sei qual a situação de muitos aqui, mas eu sei que muitos aqui precisam de Ti. E sei que o Senhor está do lado deles, mas os ajude em ouvir a Tua voz. Os ajude a ter certeza que se entregarem o seu coração a Ti, ó Pai, eles concederão o Teu perdão. Amém. Venha, Senhor, nos abençoar. Venha nos ajudar a continuar orando pelos nossos amigos, nossos queridos que estão longe de Ti, mas que em Teu plano Tu desejas, ó Pai, estará conosco ao nosso lado. Venha, ó Pai, conceder o Teu perdão e nos abençoar. Não porque haja méritos em nós, mas porque te pedimos de coração, porque sabemos que Tu nos deixou a palavra, dizendo que nos perdoaria se orarmos. Estamos aqui, ó Pai, prostrados diante de Ti. São esses nossos desejos e pedidos de muitos que estão aqui. São essas coisas que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa, mas você está tudo bom, vai me pregação. Mas, de certa forma, era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Tanto quanto a nossa intercessória, como nos tirar do mundo que está. Separe um tempo e eleve seus olhos a Deus. Por mais que às vezes se sente longe, Ele está com você.
em oração, em pensamento. O Senhor está tocando em vocês a cada momento. E Ele quer te usar. Ele quer te usar porque há muitos lá fora que não conhecem que Jesus está voltando. Nosso Deus está voltando e muito em breve estaremos todos com eles no céu.